Graça e paz, irmãos. Deixa eu falar uma coisa assim bem pessoal aqui. Quando eu estava saindo de casa, levantando cedo para vir aqui, pensei comigo, o que leva alguém a sair de casa para fazer 1h30, 1h40 para ir pregar? Não que estivesse me queixando, estava pensando o que leva eu ou qualquer outra pessoa, ou mesmo vocês, me receberem aqui, sendo que vocês poderiam ter certamente a liderança de vocês. Eu creio que fazemos isso porque Deus coloca isso no nosso coração. É difícil falar de si mesmo, né? Mas eu não sou uma pessoa vaidosa, eu não nem de bajular ninguém. Mas mas eu gosto de falar daquilo que eu entendo e sinto que é bom, que merece ser elogiado, porque precisamos nos justificar mutuamente. E eu não quero fazer nenhuma média com vocês, eu não estou falando isso para ter uma média com vocês, mas para que isso fique no coração de vocês e alegre o coração de vocês como igreja. Nesses 40 anos de vida cristã, algumas vezes fui em muitas igrejas, frequentei muitas igrejas. Algumas eu fui, nada de especial, alguns lugares, por alguma razão, eu não me senti incomodado, sem saber o que está acontecendo. Enfim, coisas minhas, do meu coração, que não tem como explicar. E eu quero dizer que quando eu venho aqui, eu me sinto bem. E eu não estou fazendo a média para vocês, estou falando isso por vocês. Vocês são perfeitos? É claro que não, vocês estão muito longe disso, da perfeição. Mas Deus trabalha exatamente aí, na imperfeição. Onde Deus não trabalha é na frieza. E essa é uma das queixas que o Senhor fez lá, nas cartas lá das 7 cartas do Apocalipse, em uma igreja. Olha, vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos. Era a igreja do Senhor. E a igreja de Éfeso, Deus fala o seguinte, olha, tenho contra vocês, faz os elogios, mas tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Então a igreja, ela é imperfeita. E nós vamos falar mais uma vez sobre a igreja. Mas ela ainda é a igreja do Senhor. E com a igreja, mesmo que sejamos imperfeitos, mas se nós estivermos com o nosso coração aberto para que o Senhor nos ministre, Ele vai fazer algo que, embora eu já tivesse pregado já no início do meu ministério, lá no primeiro ministério que eu tive, prega isso, tá, assim, mais uma questão teológica, que a gente creio, mas é um momento da minha vida, aquilo muito mais do que um conceito, se torna algo muito prático, muito objetivo, quando Jesus diz assim, eu edificarei a minha igreja. E nas decepções e alegrias, algumas decepções com a igreja também, e quando eu li isso, eu disse, olha, Deus, talvez eu tenha focado muito nessas questões e esquecido de que... Obrigado, meu querido. No momento em que eu não estava congregando, eu disse, Senhor, eu estou tomando o tempo aqui da minha mensagem, mas senti falar isso no coração, porque isso também edifica a igreja, edifica nossas vidas. Eu tive algumas situações na igreja que eu saí da igreja porque, não que eu tivesse criado problema, que nunca fui de criar problema, não é o meu objetivo, nunca foi. E eu saí, fiquei tempo sem igreja, depois lendo um livro que fala sobre isso e lendo as escrituras, quando eu cheguei nesse texto, eu disse, pois é, eu tenho que ter uma perspectiva diferente. E eu disse, Senhor, me leva para uma igreja onde o Senhor está edificando. E vivemos tempos assim que nós temos que realmente pedir que o Senhor nos mostre, nos conduza nesse sentido, porque hoje tem muitas igrejas que não é o Senhor que está edificando. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a igreja. Em Colossenses, capítulo 1. Aliás, as duas igrejas mais elogiadas pelo apóstolo Paulo foi exatamente a igreja de Colossos e a igreja de Filipenses. E nós estamos tendo um estudo nas quintas-feiras lá em Grão-Pará. Eu morei tanto tempo lá em Grão-Pará que eu falo Grão-Pará. Em Braço Norte, nós estamos estudando o livro de Filipenses e nós estamos já acho que no 8º encontro e não saímos do capítulo 1. Estamos entrando no capítulo 2, porque ali nós não temos a preocupação de terminar, estamos tentando tirar o máximo que podemos daquilo das Escrituras de prático. E eu não vou orar aqui por um motivo.
Outra coisa também que eu acho que nós temos que pensar, quando algumas vezes vamos pregar, vem aqui como o irmão fez, orou pelo pregador, vamos orar pelo pregador. Então, eu não vou orar de novo porque eu creio na oração daquele pessoa que orou por mim. E eu já vi muitas vezes, olha, irmão, aqui ora pelo pastor, vai lá e ora, e o pastor, e alguém vai lá, o pastor vai lá e ora. Não, eu vou confiar na oração do irmão. Ele disse amém, então, eu já fui apresentado diante de Deus. No fim, a gente pode fazer isso. Mas se você fizer isso, não tem nenhum problema, isso não é uma heresia, nada. É simplesmente um conceito meu. Eu ficava observando assim, não, mas o irmão já orou, para que orar de novo? É bom? Não, mas já foi específico. Deus, abençoa ele. E eu vou ler, para não ler todo o texto de uma vez, para nós ganharmos tempo, porque eu vou usar os 29 rapidamente, claro, não vamos demorar, não sei também, né? Mas para não tomar o tempo, para ficar repetindo. No primeiro versículo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, aí a autoria é, obviamente, do apóstolo Paulo, escrito no cativeiro lá em Roma, quando estava... desculpa, irmãos. Eu estou lendo, falei em Filipenses, estou lá em Filipenses. Já estou tão conectado com Filipenses que... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. A saudação tradicional do apóstolo Paulo. Aliás, graça e paz, uma porque no sentido romano, e outra porque mais por causa dos hebreus, que são dois tipos de cumprimentos, mas não vamos entrar nesse detalhe. E para nós entendermos um pouquinho, relembrarmos um pouquinho, imagino que vocês possam saber muito ou pouco sobre isso, sobre o que significa realmente igreja, pelo conceito de igreja. A palavra igreja se tornou uma palavra técnica. Igreja, às vezes, é o templo, algo assim, meio abstrato, né? Mas igreja é muito mais do que isso. A palavra igreja significa assembleia, uma reunião de pessoas para tratar de um determinado assunto de interesse comum. A igreja não é simplesmente esse espaço físico, vocês reunidos aqui, e ficam ouvindo, pregando, faz parte, sim, é para isso também. Mas a igreja é muito mais do que isso. E o templo não é igreja. A gente costuma, não tem nenhum problema, lá na igreja tal, se referindo ao lugar, o espaço físico. Nós entendemos isso não é um absurdo, uma heresia, mas se perde um pouquinho do sentido que realmente é a igreja. A tradução da palavra igreja, para a nossa língua, igreja, na verdade, eu acho que deve vir do latim, não tenho certeza, mas significa literalmente assembleia, reunião de um grupo de pessoas para tratar de um assunto comum. Inclusive, a palavra igreja, ela não é uma palavra religiosa, é na nossa língua. No Novo Testamento, a palavra assembleia não é um termo religioso, é simplesmente uma reunião mesmo. E que vem de eclesia, que era uma reunião, e isso eu acho interessante, que nos tempos antigos, eles se reuniam à porta, nos portões da cidade, para ali tratarem dos assuntos concernentes às questões daquela cidade. E a palavra significa, literalmente, chamados de dentro para fora. Então, o povo era chamado de dentro da cidade, se reunir nas portas, nos portões, na entrada da cidade, e ali tratar de seus assuntos. E na minha interpretação que eu vejo assim, nós somos também chamados de dentro para fora, para tratar das coisas do Senhor. Somos chamados a sair do mundo e nos reunirmos lá, em assembleia, como igreja do Senhor, para tratarmos dos assuntos do reino de Deus. Onde o Senhor vai, e como eu falei, que Jesus disse, eu edificarei minha igreja, e lá com Jesus direcionando o seu povo à sua assembleia. E uma outra questão também sobre a igreja, às vezes tem o conceito de igreja também como esse espaço aqui como sagrado. Eu estava aqui quando os americanos se despediram aqui e levantaram aqui, começaram essa construção. Eu estava aqui. E então eu vi lá no início como isso surgiu. Mas isto aqui não é sagrado. Isso aqui
não santifica ninguém. O fato, e as pessoas, não, é o templo, assim, entra aqui com aquela reverência, como se o espaço físico em si seja algo poderoso, que tem algum poder de fazer algo. Não tem nenhum. O que torna, isso é a coisa, é sublime, o que torna um espaço sagrado são vocês. Lá no Antigo Testamento, o templo, sim, era sagrado. Você tinha o Santo Santo, aquela coisa toda que você já sabe do Antigo Testamento. Lá, sim, você entrava. Não, aqui, só pode entrar o sacerdote. Porque ali, naquele contexto, era assim que Deus conduziu. Então, o espaço físico ali era sagrado. O sumo sacerdote, aquela história toda, depois, quando Jesus morreu, rasgou, acabou com aquilo. Não existe mais um lugar santificado. Mas somos em Jesus. Somos o povo, somos a Assembleia do Senhor, somos o povo dele, o Espírito Santo habita em nós. Então, se o Espírito Santo habita em nós, não é mais habitar num templo, mas em nossas vidas. Então, o que torna esse lugar aqui sagrado são vocês. Não o espaço em si, mas vocês, nesse espaço, então torna sagrado na Assembleia dos Santos. Isto é igreja. E não é um nome também. Então, e a igreja, ela é apostólica. Por exemplo, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então, a igreja ela é fundamental. Foi também Jesus como a pedra angular, e depois com aquilo que os apóstolos, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, de onde vêm as nossas escrituras, onde Deus conduziu esse processo todo para que nós tivéssemos hoje, que a gente chama de Bíblia. Eu gosto também da palavra escrituras. E isso é o fundamento da nossa fé, da igreja. Então, eu quero falar de atitude de uma igreja verdadeira, e uma igreja verdadeira é quando ela está calcada em Jesus Cristo e nos ensinamentos dos apóstolos das Escrituras. Igreja não pode ter dono. E eu estou fazendo uma crítica aqui, talvez, não sei se as pessoas gostam ou não, eu tenho sido um crítico muito grande disso, e não sou o único. Só que eu sou insignificante nesse contexto evangélico, mas eu escuto muita gente alertando para aquilo que está acontecendo no nosso mundo hoje, que a igreja hoje virou um comércio, a igreja hoje virou uma empresa, a igreja hoje virou um lugar. Teve um pastor que disse assim que hoje, isso aqui em muitos lugares não é mais um lugar onde de pregação da palavra, é um palco, e a propósito também em relação à igreja, isso, e o que eu vou dizer agora também não é uma heresia, não é um grande problema, não é uma coisa demais, mas também tira um pouquinho do sentido que as Escrituras colocam sobre isso. Eu sou batista por opção. Com 3 anos de convertido, eu optei pela Igreja Batista, e não estou dizendo que ela é perfeita, está muito longe disso também. Mas os batistas, tradicionalmente, pelo menos na sua fundação, nunca usou a expressão na igreja para altar. Simplesmente porque na igreja, e espaço físico, não existe mais altar. Eu entendo que coloca isso aqui, mas já vi também, aqui vão chegar a entregar aqui no altar. Coisa. Não tem nada de especial nisso aqui. Especial é quem está aqui. E aí também um outro assunto que talvez uma outra hora vamos entender sobre isso, quando falar sobre isso, lá num texto que vocês conhecem, de Romanos capítulo 12. Alguém sabe de cor? Oi? Romanos? Isso, rogo. Apresenteis vossos corpos, que é sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício. Altar é lugar de sacrifício. De morte. Você vai oferecer um animalzinho, qualquer outra coisa lá, sangue. Então, nós não temos mais altar porque simplesmente isso foi abolido. E quando Paulo diz assim, apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, vamos colocar, dizer assim, essa é a interpretação minha, só para entender. O altar que nós temos é Jesus. Ali aos pés dele. Talvez seja o altar, onde nós vamos oferecer nossa vida, não como morte, não com sangue, mas com sacrifício suave, agradável ao Senhor da nossa vida. Então, vamos colocar talvez o altar seja nem ao nosso coração, porque pode ser, se Jesus mora conosco aqui, mas então, o altar. Não entenda o seguinte: o sacrifício santo, vivo e agradável somos nós, consagrando nossa vida ao Senhor. Não existe nenhum sacrifício, não existe altar, isso tudo foi abolido, porque o altar que foi. Se nós temos um altar e que não precisamos adorar, foi a cruz. E ali, Jesus morrendo naquele altar, acabou os altares, acabou o sacrifício. Mas o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é a nossa vida. Sacrifício vivo. Então, você pode,
Se alguém fizer chamar, vem aqui, se alguém quer consagrar-se, tudo bem. Como igreja, podemos chamar, não nenhum problema quanto a isso. Mas não é pode ser até lá no fundo, pode ser na praia, pode ser lá no campo. Lá Deus está presente. Ele não mora, já não morava no Antigo Testamento, mas Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele se manifestou num templo que ele mandou fazer. Mas ele se manifesta hoje através do seu Espírito, através da Assembleia, através da sua igreja. Então, uma igreja verdadeira, ela é uma igreja apostólica, naquilo que os apóstolos escreveram. Se qualquer coisa que nós não encontrarmos nas Escrituras, tem que ser rejeitado. Os métodos que se usa hoje na igreja, por exemplo, quando eu comecei, não tinha bateria, nós não tínhamos esse equipamento, primeiro porque era caro. Então, existem métodos para você trabalhar na igreja, mas os métodos precisam ser avaliados. Os métodos em si não são os meios. Então, os princípios têm que prevalecer, os métodos têm que se adequar aos princípios. Eu estou falando isso para nós entendermos o que é uma igreja verdadeira. Eu conheço alguém, ele não falou para mim, falou para outra pessoa que passou para mim, que ele saiu da igreja dele, foi para uma dessas que estão aí, da moda. Por que ele foi lá? Olha a ideia dele. Não, lá porque lá tem gente bonita no púlpito. Lá porque lá tem uma fumacinha aqui, o pastor entra aqui, gente bonita e coisa e tal. Eu vou na igreja, ninguém fica me perguntando por que eu não fui na igreja. Isso é uma visão totalmente distorcida do que seja uma igreja. Isso não é uma igreja. Então, esse é um método que tenta atrair as pessoas. E atrai, não resta a menor dúvida. E nós temos sim que melhorar naquilo que é possível melhorar. Nós temos que usar aquilo que o ser humano produz e que nos ajuda. Mas jamais o método pode substituir o poder de Deus de agir. Me desculpe se alguém discordar de mim aqui, mas lá em Braço Norte, eles colocam fundo musical. Eu não gosto, por 2 motivos. Primeiro, que eu me desconcentro. Segundo, a música de fundo, não estou falando do louvor, mas a música de fundo tem o objetivo de mexer com as emoções, e mexe. Isso é científico, não é nem espiritual, é científico. Então, se você é manipulado pela música, aqui só está eu falando e vocês escutando, então a única comunicação que nós temos é o que eu falo e o que vocês ouvem. Mas se você botar um fundo musical, alguns já começam a mexer com os sentimentos. E aí você manipula as pessoas do jeito que vocês querem. Então, há uma manipulação para atrair as pessoas. E às vezes tem pessoas que dizem, não, temos que fazer isso para atrair as pessoas. Meus irmãos, pelo que as Escrituras ensinam, quem convence do pecado e do juízo é quem? Espírito Santo. Não vai ser pelo teu método. Se for do método que atrai as pessoas, é da carne, é do homem. Tem que ser do Espírito Santo. Porque se os métodos é o meio pelo qual Deus... Pode usar também a música, né? O louvor, por exemplo. O irmão falou do louvor. Sim, o louvor é uma pregação também. Mas o louvor não tem a ideia de manipular ninguém, mas simplesmente... Aliás, em alguns lugares, sim. Mas sim, simplesmente de louvar ao Senhor. E música também é edificação, música também é evangelismo, música também é consolo. Para isso serve. E também louvor, adoração ao Senhor. Nenhum problema quanto a isso. Mas tem que ser o Espírito Santo que mova as pessoas. E, na verdade, o louvor, a música, algumas são músicas que exaltam o nosso Deus, nosso Pai, perfeito, e há canções que falam às pessoas. Mas ainda a música não é o principal. Como a minha professora de música diz assim, que a música é o molho do macarrão. Vocês comer um macarrão sem molho, não sei se alguém já comeu, não tem graça nenhuma. Então, é aquilo que prepara, assim, os corações. Prepara os corações, pela letra. Tem que ser a música também, ok. Depois, aquieta, vamos lá, vamos adorar ao Senhor. Então, uma igreja, ela tem que ser fundamentada nisso, que é o Espírito Santo que fala o coração das pessoas, e é aqui o Senhor Jesus que... Tem igrejas que não estão no fundamento dos apóstolos e do que Deus coloca nas suas Escrituras, mas, o fulano, o homem que está aqui no púlpito, em muitos lugares, ele é a grande atração. Desde que eu comecei, eu gosto de ouvir pregadores diferentes. Eu gosto mesmo, eu gosto de ouvir pregadores. Mas,
Vamos trazer o fulano porque ele tem poder. Bom, vamos pensar um pouquinho. Eu acho que eu vejo aí nas postagens de vocês que tem gente que ministra, que prega. Bom, será que o Espírito Santo, que usa qualquer pessoa que ele quer, vai usar mais um famosão do que você? Pode ser que tenha mais experiência, mais apelo, mas o Espírito Santo, que tem pessoas que são conhecidas e são uma bênção. Eu conheci o pastor Russell Shedd, gostava dele assim, de longe, mas conheci um homem simples, um homem de Deus. Eu vi aquele homem pregar, você vê que o Espírito Santo estava sobre a vida dele, mas o mesmo Espírito que trabalha nele é o mesmo Espírito Santo que trabalha na sua vida. Talvez não com a mesma intensidade me fugiu a palavra agora, não tem o mesmo apelo, mas é o mesmo. Será que só os de fora que podem pregar, edificar? Qualquer um pode, desde que esteja fundamentado nas Escrituras. Então, os santos, ali diz assim que os santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Por isso que eu falei sobre a igreja, né? E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então, ele chama esses irmãos aí de santos e fiéis irmãos em Cristo. Então, quem santifica o lugar, como eu falei antes, são vocês. Não o contrário. Não é o fato de você entrar aqui, que, pelo espaço físico em si, que vai trazer alguma coisa na sua vida, embora, entrando aqui, se Deus está se manifestando aqui nesse lugar, sim, Deus vai trabalhar. Então, nós é que, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, que santificamos o lugar. Indo adiante, ele fala da fé e o amor para com todos os santos. Aquela igreja amava os irmãos na fé. Isso é legal. Não só os daqui. É bom. Eu sei que vocês estiveram lá em Criciúma. Eu não pude, por uma questão eu sou aposentado, mas pontualmente nessa semana eu estava trabalhando. Então, isso é uma coisa que eu questiono, que muitas vezes as igrejas, cada um fica no seu canto isolado, ninguém se conhece, não tem aquela comunhão, aquele encontro para glorificar o Senhor, todos juntos. E, aliás, se tem um povo que é desunido, é o povo crente. É uma coisa impressionante. Pode ver que... Uma coisa que me chama a atenção, porque eu gosto de futebol, sou sócio do meu time, nem vou dizer meu time, porque é só um fiasco atrás do outro, mas algumas vezes que eu fui no estádio, das poucas vezes, e isso é recente, porque durante quase a minha vida inteira nunca tinha ido no estádio, que é o Internacional de Porto Alegre, que só me faz passar vergonha. Mas há uma coisa assim impressionante no campo de futebol. Quando o time entra em campo, aquilo mexe com as emoções. E se você fica furioso, até a gente que é meio calma, você xinga o juiz, né? Você tem que ter vontade de pular lá e estrangular um. Naquele clima ali. Sai um gol. Gente, eu não sei se alguém certamente já foi no futebol, se é o teu time do coração e se abraça aqui, você nunca viu o sujeito na vida, você não sabe nem quem é. E aqui tá aquela alegria toda. Termina o jogo, aí, estamos juntos, vamos embora. E às vezes que eu vi isso, eu pensei, a igreja não é assim. A igreja não é... Eu fico pensando assim, analisando também os meus sentimentos ali, e analisando tudo aquilo, nós não temos o mesmo entusiasmo que um cara torce, os flamenguistas estão felizes da vida hoje, aquela alegria, os caras saem na rua. Por que nós não temos entusiasmo também por aquilo que nós queremos, que é muito mais importante e tem uma repercussão eterna e muda a nossa vida? Eu não estou sendo contra o futebol, tá? Só não pode ocupar, obviamente, o espaço em primeiro lugar na nossa vida. Então, amar uns aos outros, encontrarmos as igrejas, saber quais as nossas dificuldades. O que eu percebo é que, às vezes, parece que cada vez há um distanciamento maior do que trazer. Nesse ponto, até, eu vou falar do meu irmão Arthur, a gente sempre tem uma visão assim de trazer as coisas para ficarem mais próximas uns dos outros e nos ajudarmos mutuamente, porque somos da mesma fé, da mesma assembleia, fazer uma assembleia maior, reunindo as coisas para tratarmos daquilo que concernente ao reino de Deus. 3 e 4 diz assim: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por todos os torcedores do mesmo time, né? Que é Jesus. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. Então, uma fé sem compromisso, obediência, não passa de uma ilusão. Nós falamos assim que creio, sim, eu creio, mas se isso não tiver, se não houver comprometimento, se realmente não houver
uma obediência ao Senhor, é só ilusão. Não condiz com a realidade. Aqui ele está dizendo que, no versículo 6, ouvis pela palavra da verdade, o evangelho, que chegou a vós e também está em todo mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade. Então, uma fé com compromisso, uma fé que realmente... eu não gosto muito da frase, porque eu não gosto de quem que usa essa frase, né? Mas se colocar sua fé em ação. Alguém deve saber de quem é isso, mas tem um certo de fundamento mesmo. Colocar em prática aquilo que você conhece das Escrituras. Tem uma situação que Jesus diz assim, sobre um determinado assunto. Sabe todas essas coisas? Bem-aventurados sois se as praticardes. Então não basta nós conhecermos. Não basta, não, eu acredito. Mas a fé subentende a obediência. A fé, aliás, fidelidade vem de fé. Fé, você crê, e fidelidade vem de fé, que você é fiel àquilo que você crê. Então, você crê, fé. E a fidelidade é que você é fiel àquilo que você crê. Não só no conceito. Não só concordar que está escrito lá, não, mas sim na obediência. Se não acontecer, se isso não ocorrer, de fato, é simplesmente uma ilusão. Cumprimos o protocolo, cumpri minha obrigação, fui na igreja, ok, tá. Cumpri vai embora. Talvez o mais fácil na vida cristã seja o que estamos fazendo aqui agora, que exige o nosso tempo, nos dispormos, nós temos de sair de casa e vir até aqui, passarmos algumas horas aqui, depois, cumpri assinei, bati o ponto. É que nem o trabalho, né? Quem trabalha tem o trabalho, bateu o ponto, você vai embora, não tem compromisso nenhum mais com aquilo. Mas a igreja não é assim. Talvez o bater ponto seja aqui. O momento de parar seja aqui. E o nosso trabalho seja lá fora. E é lá fora que Jesus vai edificar a sua igreja, trazendo gente de lá para colocar aqui. Então, a atitude de uma igreja verdadeira é uma igreja que verdadeiramente vive a sua fé. Coloca isso em prática. Cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito, cada um com o seu dom, cada um com a sua personalidade, mas com algo que Paulo escreve aos Filipenses, que é o único texto que eu quero usar aqui, onde ele diz assim, que todos tenham o mesmo pensamento. Bom, o que todos têm o mesmo pensamento? Todos pensam da mesma forma. Isso é impossível? Não. Se você entender isso, que todos pensam da mesma forma, igual, que todos estão pensando em obedecer a Jesus. Então, que o objetivo de todos seja servir ao Senhor. Como isso depois vai se desenrolar? Aí sim, você pode ter algumas diferenças, mas sempre olhando para Jesus, entendendo que é Ele que está no comando. Então, todos têm o mesmo pensamento, o seguinte, vamos obedecer ao Senhor. A igreja não pode ser pensada em termos humanos. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo lá, não vamos... É incrível como as igrejas se dividem. Por quê? Porque às vezes não tem a ideia de que é Jesus e não o que você quer. O que você quer, edifica a igreja. Está de acordo com as Escrituras, permaneça firme nisso. Se alguns saem porque não querem, ok, é outra história. Mas a igreja tem que pensar que Jesus é quem comanda. Quando nós tomamos as rédeas da situação, pode até ter um sucesso de público, mas espiritualmente isso não funciona. Então, tendo todos comprometidos com a mesma fé, entendendo que é seguir a Jesus. E o que as Escrituras dizem em relação a isso. A consequência da fé verdadeira é o amor fraternal entre os irmãos. É o que Paulo diz aqui também aos Colossenses, do amor que eles têm por todos os santos. Uma igreja, ela tem que ter uma atmosfera amorosa. Eu espero não estar enganado com vocês, mas quando eu venho aqui, eu gosto disso. Claro que, como eu falei, somos imperfeitos. Mas nós temos que ter esse sentimento. O mundo já é uma desgraça. O mundo já vive maligno, como eu disse.
A salvação desse mundo é a igreja. E o que o mundo olha para a igreja, e eu costumo dizer que o mundo evangélico virou um circo, e virou. E isso é muito ruim, porque o mundo não perdoa. E é interessante que o mundo tem duas visões. Eles apontam o dedo pelas barbaridades que acontecem. É o diabo, né? O diabo é o acusador dos homens. Mas, por outro lado, o lado humano das pessoas também, eles olham para os crentes e, às vezes, eles olham para nós como uma expectativa de que nós possamos ajudá-los. Quantos de vocês já tiveram pessoas, ora por mim? Né? Às vezes até pessoa que nem gosta de igreja, mas de repente chegou lá, ora por mim. Então o mundo está de olho em nós. Deus e o diabo também. E as pessoas. E nós temos que mostrar às pessoas que nós somos um povo diferente. E uma das acusações que falam, ninguém se entende, aí, de fato é. Mas sem nos preocuparmos com os outros. Eu estou falando dos outros, mas vamos agora pensar aqui nós como igreja, esquecendo esses grupos aí então. Mas nós como igreja do Senhor, uma igreja verdadeira, nós temos que ser luz nesse mundo que vive nas trevas, e a escuridão está aumentando cada vez mais. E está já tendo uma penumbra entrando na igreja. E eu que tenho netos, tenho filhos, e vocês também têm filhos, e alguns de vocês são jovens. Ontem, conversando com meu filho, ele disse, pai, o pai tem razão, quando o pai falou aí que está preocupado com o rumo que o mundo está tomando. Ele lembrou do filho dele, tem um filhinho de 1 ano e pouco, que, aliás, esses dias se queimou com água quente. Meu coração ficou lá, pequeno, mas deu tudo certo, ficou hospitalizado e está tudo bem com ele. Então, aliás, hoje eu vou ver meus netos, eu olho para eles, olho para meus filhos, olho para essas crianças que eu vi aqui, eu vi uma menina no colo aqui, foi a primeira coisa que eu pensei. O mundo está indo cada vez mais para as trevas. E se a igreja não se alertar, cada vez as trevas vão aumentar. Porque a única força que pode frear um pouco o avanço do mal no mundo é a igreja. São os crentes. Na medida que nós deixarmos de ser uma igreja edificada pelo Senhor Jesus, uma igreja verdadeira, que encara esse mundo com oração, com pregação, o mundo vai avançar mais do que já avançou até agora. Então, nós temos que ser uma igreja verdadeira, conduzida pelo Senhor Jesus. Uma igreja que ame. Desde que me converti, assim, eu sempre tive, mas como assim, que é muita divisão, e eu passei esse todo o tempo assim, vendo algumas divisões, algumas se justificam, mas não deveriam. Como os crentes brigam entre si? Por quê? Porque não tem o mesmo pensamento que é de Jesus. E mesmo dentro de um pequeno grupo, há discordância, ok? Vamos discutir. Mas com amor, com empatia, com sabedoria, mas sempre chegando à conclusão final de que qualquer diferença que se chegue, que se tenha, Jesus é o principal. É Jesus que nos une. Não necessariamente nossos pensamentos, nossas doutrinas, embora seja importante. Não é isso, mas é Jesus. O que eu já convivi em alguns momentos com pessoas de outras igrejas, e o que eu percebi, principalmente, até vou citar nominalmente a igreja, o pessoal da Assembleia de Deus. Quando você pega aqueles que são, igreja, é chato pra caramba. Quando você conversa com um irmão que é assembleiano, que crê naquilo ali, mas ele tem uma vida espiritual, você conversa com ele de igual para igual. Você conversa de mano para mano, de irmão para irmão. Ele não quer saber se você é batista, se você vai. Simplesmente se compartilha naquele momento ali. Então, existem essas divisões, sim. Mas ainda assim, é Jesus. Cada um que escolhe lá, dentro de um certo limite, evidentemente, doutrinário, mas que nos coloque em conexão com Jesus a ponto de nós encontrarmos o irmão na outra igreja, lá e chegar, irmão, como é que está, coisa e tal. Isso é legal, isso é maravilhoso. Uma igreja verdadeira prega a palavra da verdade do Evangelho. Eu fiquei feliz com as músicas que vocês tocaram aí, porque, como pastor, os pastores, me desculpe os músicos aqui, né? Os músicos acham que eles que comandam a música, ministram a música,
Mas a responsabilidade do pastor de saber se as músicas que são cantadas, realmente elas batem com as Escrituras. Porque há muita bobagem dita aí. Pode ter uma letra bonitinha, ok, tudo bem. As músicas, as canções, elas precisam passar por uma avaliação das Escrituras. E às vezes, muitas músicas não pregam a verdade. É uma distorção por completo. Né? Umas letras assim tão infantil, tão sem sentido, que afastam as pessoas do verdadeiro evangelho. E aí, analisando as músicas, até gostei do louvor de vocês, falando da graça, da entrega, daquilo que é evangelho, e não daquilo que coloca o homem como centro. Muitos grupos hoje aí, é centralizado no homem. É um Deus que se submete à vontade do homem, e não o contrário. Então, canções que colocam o homem como centro, que Deus é uma criança mimada, cujo pai trata tudo que ela quer. Quer, filho, toma aqui. Não é assim que funciona. Então, o evangelho é de um Deus, que até foi cantado aqui, né, que mandou Jesus exatamente para que nós nos acheguemos a Ele e obedecê-lo, e não Ele ser o nosso não sei nem como definir isso, mas como aquele que faz todas as nossas vontades. Ele não faz. Mas se eu pedir, não. Deus não vai fazer tudo o que você quer. Vai fazer conforme a vontade dele. Mas se existir uma igreja que preza pela verdade, vive a verdade das Escrituras, evidentemente que Deus vai responder assim, não, isso não serve, isso serve. Mas dentro da vontade dele. Então, uma igreja verdadeira é que prega a palavra da verdade do evangelho, e nós temos que filtrar isso. Não precisamos condenar ninguém, mas se está errado, se não bate com as Escrituras, tem que ser, sim, refutada. Não podemos aceitar distorção daquilo que realmente não conduz as pessoas ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Jesus, ao conhecimento da graça. Essa palavra é maravilhosa. Aliás, falando em graça, eu tenho um programa de rádio, sábado de manhã, das 7 às 9, que fala bastante sobre isso. Se alguém depois quiser dar o prazer de escutar, eu posso passar o link para vocês. A graça, pregar sobre a graça do Senhor que pega o homem pecador, e que ele precisa se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, ter uma nova vida diante de Deus, através da sua conversão, através do novo nascimento, através de uma vida de santificação, de obediência ao Senhor. O Evangelho basicamente é isso, e os irmãos, eu creio que sabem disso. Também, essa palavra do Evangelho que prega a graça, que declara justo o pecador, mesmo sem merecer. E que bom que teve uma canção aqui, nós não combinamos, né? Se nem sabia do que eu queria falar, mas exatamente tem uma canção que fala isso, né? Prega a palavra da verdade do Evangelho, prega a graça que declara justo o pecador, mesmo sem esse merecer. Esse é fantástico, eu já falei isso em uma outra oportunidade aqui. Uma igreja verdadeira, ela transborda do pleno conhecimento da vontade de Deus. Do 9 a 12, portanto, desde o dia que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai, olha, novamente aqui vocês falaram sobre isso, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, aí o apóstolo Paulo diz que transbordar desse conhecimento, nós que sejais plenos do conhecimento da sua vontade. Saber o que Deus quer de nós, como individualmente falando e como igreja também. Porque cada um que tem a sua fé pessoal. Mas essa fé nos une tudo para algo em comum. E esse algo em comum da fé de cada um tem que trazer algo que faça com que, como igreja, que ela tenha sabedoria e entendimento espiritual. Uma das questões, às vezes, que traz dificuldades na comunhão da igreja, é que, às vezes, nessa busca de sabedoria e entendimento espiritual, não é em teologias especulativas ou às vezes,
meio polêmicas. O que determina a nossa fé não é se você acredita na predestinação do calvinismo, ou arminianismo, que tem divergências teológicas, e às vezes eu acompanho nas redes sociais, e os caras são radicais em alguns pontos. Eu vi alguns lá que dessas discussões aqui, eu não me meto nisso, só observo. Vale essa discussão? Vale. Mas isso não é o essencial, porque lá, como Paulo escreveu aos Filipenses, que todos têm o mesmo pensamento, é Jesus. Porque tanto os arminianos quanto os calvinistas, eles creem no mesmo Jesus. Não diz na Bíblia que para você ser um cristão, para que você tenha vida eterna, você tem que professar esta aqui ou aquela. Claro que você não pode ser testemunho de Jeová, é evidente. Né? Tem que estar calcado realmente nas Escrituras. Esse é algo... isso é determinante. Ora, o que é determinante é Deus. Então, a sabedoria e entendimento espiritual de conhecermos aquilo que é básico para a nossa vida. Às vezes se perde tanto em discussões que eu acho que assim tem coisas que é interessante fazer. Vamos estudar sobre isso aqui, mas entendendo que Jesus está ali. Mas esse conhecimento e entendimento espiritual, para quê? Para frutificar em toda boa obra. É para isso. Assim oramos para que possais ver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Não perdendo tempo em coisas que são periféricas. Mas uma igreja verdadeira, ela produz frutos. E frutos, necessariamente, não é só o número de pessoas na igreja. Também isso é um resultado, mas de crescimento espiritual, de comunhão, de amor, de companheirismo, de um carregar as cargas dos outros, de orarem junto, chorarem junto, alegrarem junto, louvarem junto, trabalharem junto. E não cada um cuida da sua vida. Não tem nada a ver com isso. Não, tem sim. Quem faz parte dessa Assembleia do Senhor é responsável pela igreja, sim. Eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não canto, eu não faço... Não interessa o que você não é. Interessa o que você é um crente em Jesus Cristo e você faz parte dessa engrenagem do Senhor. Por mais simples que possa ser sua participação, mas ali, frutificando em toda boa obra, de santidade, de trabalho, de dedicação, tudo isso. A igreja não é só isso aqui. Na verdade, como eu falei lá no início, de onde vem a palavra Assembleia, que convocavam todos ali para estarem juntos, para junto com discutirem as questões pertinentes à cidade, aqui também. Temos momentos aqui de culto. Agora, estamos diante do Senhor, alguém estamos ministrando a palavra, mas você se reúne eventualmente e ali, então, se decide também o que a igreja vai fazer. Como que a igreja vai se manifestar, cumprir a sua missão que Deus deu para o mundo. Aqui é o mais fácil, é isso aqui. Então, sendo conduzidos por Jesus, frutificando em toda boa obra. Cresce também no pleno conhecimento da pessoa de Deus. É pela igreja que nós se conhece realmente o poder de Deus. Fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais perseverança e paciência. Alegria. A igreja é fortalecida com o poder de Deus. A igreja cresce no pleno conhecimento da pessoa de Deus, porque quanto mais a igreja procura o seu Senhor, se Ele que edifica, se Ele que é o Senhor da igreja, a Ele que temos que recorrer. E talvez o problema da igreja é que às vezes fica muito na esfera da vontade humana e não na busca nessa unidade, nessa assembleia dos crentes. Vamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus espera de nós? A igreja se reuniu. Senhor, o que o Senhor espera que nós, ou como nós podemos fazer, como podemos alcançar determinados objetivos? Você faz parte disso. Agradando em tudo, frutificando em toda uma obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor que vem dele, segundo o poder da sua glória. Olha, veja só, o segundo poder da sua glória, a glória do Senhor Todo-Poderoso, um Deus transcendente, que habita no meio do seu povo, que habita com você, que está junto com você, que capacita você, para que você frutifique. A força da igreja não está na força humana, mas está na força humana, sim, mas cheia do Espírito Santo, que realmente nos capacita.
com alegria, jamais então com murmuração, com constância, com paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vejam só que o mérito todo não vem de nós. Vem da graça que nos capacita a participar da herança dos santos na luz, andarmos na presença do Senhor. Com alegria, né? Então, isso significa sem murmuração. Talvez um dos pecados mais, eu não vou dizer que seja mais abominável, mas lá em Israel, o grande problema lá com Moisés e aquele povo era a murmuração. O povinho chato pra caramba, aquele povo lá que saiu lá do Egito. Olha, diz que Moisés tinha uma paciência, mas até ele, em certos momentos, não aguenta mais esse povo. A ponto de que Deus, depois, quando olha, Moisés não desceu aqui, sumiu, acho que fugiu, foi para, vamos fazer aqui um bezerro, o nosso Deus aqui, vamos adorar esse Deus aqui. Fizeram, quando voltar lá, o Moisés ficou horrorizado com aquilo, e Deus puniu. O salário do pecado é a morte. Se quebrar o primeiro mandamento, na lei, era morte, e Deus puniu. E ao longo de toda 40 anos, pensa bem, 40 anos, basicamente a metade da nossa existência, 40 anos os caras andando no deserto para cima e para baixo, porque tinha uma galerinha ali que estava insatisfeita sempre reclamando. E o que Deus fez? Eles poderiam ter chegado em 1 ano, 2 anos, ter invadido aquilo lá e tomado conta. Não, levaram 40 anos. E o seguinte, olha, vocês não vão entrar na terra prometida. Por quê? Por causa da murmuração. Eu não vou dizer que vocês, como crentes, não vão entrar lá. Não, porque o contexto da graça é outro. Mas a murmuração dos crentes é um problema sério. A murmuração causa desânimo, causa divisão, causa uma série de questões, porque Deus não pode trabalhar com quem está se queixando sempre. Então, tem que ser uma igreja constante, com alegria, entendendo as suas limitações, sim, o que pode, não pode fazer, mas não reclamar da igreja do Senhor. Também, no versículo 13, ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nós não somos qualquer tipo de pessoa. Somos imperfeitos, evidente, pecadores, mas espiritualmente nós estamos nesse grupo aqui, que ele diz assim, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós somos o povo do Senhor. É o que diz aqui. Nós somos o povo do Senhor, não é o mundo. A responsabilidade de nós evangelizarmos, de sermos luz, é da igreja. Então isso é maravilhoso. Ele nos tirou do domínio das trevas, ou seja, nos tirou lá do inferno, nos colocou aqui nessa assembleia, nos colocou aqui, vocês aqui, como alguém que, salvos por Jesus Cristo, alcançados pela graça, né, nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é Jesus. Nós estamos no reino de Jesus, somos amados por Jesus, somos de Jesus, temos o selo do Espírito Santo na nossa vida. Então não há motivo também para murmuração, não é? Mas ter consciência de que nós temos uma nova natureza espiritual, ainda que sejamos humanos e imperfeitos. E ainda muitas vezes desobedecemos, mas temos uma consciência disso. Olha, eu sou de Jesus. Eu sou desse povo. E eu quero, como participante desse povo, fazer a minha parte. Nós, espiritualmente, nós temos uma origem divina. Uma igreja verdadeira, ela reconhece, então, a condição divina de seu Senhor, que Jesus é o Senhor da igreja. Reconhece a divindade de Jesus, que Ele é Deus. Por isso que, entre vários problemas, né, um crente não pode ser testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová é uma seita porque ele não considera Jesus como Deus, como nós. É um Deus menor. Não existe esse negócio de Deus menor. Ele é o Deus tão grande quanto o Pai. Então, nós temos que reconhecer da divindade de Jesus, que a igreja existe, deve existir por ação e força do Espírito Santo através de Jesus. Igrejas que tem, por isso que eu não concordo que a igreja tem igrejas que tem dono, literalmente. Eu acredito que, assim mesmo, muita gente, pela graça do Senhor, pela misericórdia, muita gente acaba conhecendo o Evangelho, né, com esse povo aí. Mas a igreja não pode ter chefe.
A igreja não tem chefe, não tem gerente, né? A igreja é do Senhor Jesus. Não, porque eu sou o líder maior, fui eu que fundei a denominação, tenho que fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. O Senhor da igreja é Jesus. Pode ser que tenha alguém que começou um trabalho, enfim, mas ele não é dono da igreja, é Jesus. E que Jesus dá autoridade sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Talvez a gente não tenha a capacidade de exercer essa autoridade sobre todas as coisas, mas a igreja tem autoridade até sobre os demônios. Concorda? Não nós. Não é por nossa força, mas como a igreja é edificada por Jesus, é o Espírito Santo que conduz, então a igreja tem poder sobre os demônios também. E aliás, sobre isso, eu até ia pregar aqui hoje sobre a armadura de Deus, que falaria um pouquinho sobre isso, né? Tem pessoas aí que ficam... Eu não tenho interesse nisso, né, porque eu acho que tem coisas mais objetivas quanto a isso, mas a batalha espiritual, que tem quantos demônios aqui, tem demônio que, dominando tal região, eu não tenho interesse nenhum, porque, na verdade, eu preciso conhecer de Jesus. E eu sei que Jesus tem poder sobre, se é buscar pé, se é João sem chulé, sei lá o que. Não interessa, demônio é demônio, diabo é diabo, e não se discute. Tem gente que fica entrevistando demônio, simplesmente a igreja tem autoridade sobre não. Cai fora, volta para onde você veio e pronto. O foco da igreja é Jesus. Embora a igreja tenha poder sobre o mundo espiritual, e tem, a pregação evangélica, a pregação do evangelho é um poder concedido ao Senhor, pela autoridade de Deus. Você falar de Jesus para alguém, e essa pessoa se converteu, não é porque você tem poder, mas que o poder que a igreja tem sobre a palavra, pelo poder do Espírito Santo, convence as pessoas. É assim que funciona. Então, a igreja tem esse poder, essa autoridade de pregar, e se a pessoa se converteu é porque a igreja tem autoridade, tem o poder que Deus concede para evangelizar. Amém? Isso não depende de nós. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei evangelizar. Como não sabe evangelizar? Você pode não saber ali aquele textinho, mas tudo que você fala para falar do amor de Deus, seja lá da forma que for, na oportunidade que for, se você estiver na autoridade de Deus, a pessoa vai entender. A pessoa vai compreender. Eu sei que tem aquelas regrinhas lá para fazer isso, então serve também. Nele, subsiste toda a criação, ele tem autoridade sobre tudo. A igreja que procura viver de forma irrepreensível diante de Deus e dos homens, procura viver de uma forma irrepreensível, não de forma perfeita, mas buscar isso diante de Deus e dos homens, não é afetada por ensinamentos contrários à verdade do Evangelho. Uma igreja que procura buscar a verdade da palavra de Deus, da vontade de Deus, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos ranços, que todo mundo tem, as nossas contrariedades, nossos defeitos, mas a igreja consegue se manter sem ser afetada por sentimentos contrários da verdade do Evangelho, mas isso entendendo sempre o seguinte, buscando sempre Jesus, aquele que edifica a igreja. Então, aí, quando as coisas surgirem, as dificuldades surgirem, vamos orar. Mesmo que tenham pensamentos, vamos orar para saber o que vai acontecer. Aliás, tem um pastor amigo meu, uma situação lá que envolvia finanças, e não decidiram, no momento ali, o que fazer com a situação que tinha surgido. Teve contrariedades, normal, pessoas pensando diferente. Então o pastor disse, vamos para casa, vamos orar, vamos esperar que Deus nos responda, e depois a gente reúne de novo. Aí reuniram, uma pessoa só ali contestou. Então, até então, uma pessoa só, com todo mundo orando, quer dizer, essa pessoa achou que ela orou também e achou que não. Só ela estava certa. E os outros 99% lá estavam errados. Não é assim que funciona. Daí, claro que, na verdade, a pessoa não tinha seus motivos pessoais para ser contra. Então, não foi uma resposta que Deus orou para ela, que ela orou e Deus mostrou para ela que era não, em vez de sim, como todo mundo. Mas ela tinha um interesse, né, em cima daquilo. Mas os restantes concordaram, falaram, não, pastor, é isso mesmo, nós sentimos de Deus. Então, é assim que funciona. Então, evidentemente que essa pessoa não estava conectada ali com
com a decisão de que Deus tinha conduzido aqueles irmãos ao sim, lá para resolver a questão deles. Então, uma igreja, ela não é afetada por pensamentos contrários à verdade do Evangelho, desde que essa igreja busque a verdade do Evangelho. Com sabedoria, como já vimos lá anteriormente, com sabedoria, com entendimento da verdade de Deus, com submissão ao Espírito do Senhor. Em obediência à sua palavra, a igreja verdadeira, em obediência à sua palavra, busca a santificação. Essa palavra santificação sempre tem um conceito assim de perfeição. Também, em certo contexto, sim. A palavra santificação, ela significa separado. Então, a santificação é um processo de separação daquilo que, no nosso caso, daquilo que não é da vontade de Deus, daquilo que é pecado. Então, vamos nos afastando daquilo que não condiz com a nossa vida de cristão. Então, santificação é um processo de crescimento, de amadurecimento, de transformação. Não é algo assim que chegou aqui no ponto, no ápice, e você é o santo, que não comete nenhum pecado. Não é nesse sentido. Santificação é o aperfeiçoamento através do discipulado, através da comunhão, através da busca, através da edificação que a igreja traz, dos ensinamentos, e a pessoa vai crescendo espiritualmente na sua vida. Não é um processo que você chegou, é aqui, pronto, cheguei. Não. Só quando chegar lá no céu você vai ter essa santificação plena. Eu tive um problema com isso, porque, se eu já falei, se eu vou repetir de novo aqui, que me incomodou lá na minha mocidade, pensando sobre santidade, sobre minha vida cristã, e eu fiquei frustrado assim, mas eu não consigo. Alguém de vocês se sentiu frustrado assim, olhou para você mesmo, eu preciso ser santo, mas não consigo, tá? E desanima. Fica com aquele sentimento de culpa, que você não é crente, que você não é convertido, que você não consegue, que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você, esse tipo de coisa. O que Deus me mostrou para mim, e eu tenho isso para mim até hoje, entendendo isso, isso foi uma resposta que Deus deu para mim. Então, eu lembro que eu falei isso aqui assim, você tem todo esse caminho para percorrer, aí, na sua vida cristã, aí você dá uma olhadinha assim, e eu olhei, fiquei pensando sobre isso. Nós idealizamos lá o ápice, o topo da santificação, e não vamos alcançá-la, a não ser na eternidade. Mas Deus me colocou o seguinte, você quer chegar aqui, mas você caminhou até aqui. Isso é santificação. O crescimento que você tem na sua vida, na maturidade, é santificação. Ainda que você não tenha chegado lá onde você quer, mas caminha nessa direção, nesse sentido de santificação. Você não vai chegar à perfeição, mas você vai crescendo, você vai mudando, você vai amadurecendo. O que você fazia ontem, você não faz mais hoje. O que você faz hoje, não faz mais lá. E Deus vai te conduzindo no processo. Deus está, sim, agindo na sua vida. Você, às vezes, pode nem perceber, mas você já cresceu mais do que você imagina. Mas, às vezes, nós ficamos pensando, a nossa culpa é tão grande, que não paramos para pensar, não, mas você não vai bater no peito, não, mas eu sou santo. Não, simplesmente você vai ver que cresceu, Deus foi mudando a tua vida. Às vezes, sem você perceber, você já andou um bom caminho. Então, uma igreja verdadeira é uma igreja que busca a santificação, uma igreja que amadurece, uma igreja que tem uma maturidade, não só cada um individualmente, mas como grupo, como igreja, de poder tratar dos assuntos do Senhor. E quem tem que tratar, Ele edifica a igreja, Ele coloca vocês aí, e agora vamos trabalhar, gente. Agora vamos nos reunir aqui, então, para que possamos fazer o trabalho do Senhor. E, finalmente, uma igreja verdadeira é uma igreja que sabe valer a pena pagar qualquer preço por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, a gente tem que se encaminhando para o nosso encerramento. Quando eu estava lá pensando sobre isso, uma igreja que sabe valer a pena pagar qualquer preço por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. Nós aqui, meus queridos, apesar que nós temos algum tipo de perseguição, mas ainda nós temos liberdade para isso. Mas será que nós somos, de fato, uma igreja que estamos dispostos a ir até as últimas consequências por amor a Jesus? Vocês já pararam para pensar o quanto é importante nós orarmos para que tenhamos
um ambiente de liberdade, que nós possamos exercer a nossa vida cristã sem nós sermos confrontados com perseguição, com força política, porque no Brasil, o que está se tentando fazer no Brasil é isso. O que já existe na Nigéria, na África, de cristãos sendo mortos por causa de Jesus. Quando eu penso nisso, eu não penso em mim, porque eu posso suportar, mas estou olhando para aquela lindinha lá nos fundos, eu olho para ela, eu penso nisso, nos meus netos, nos meus filhos, nas pessoas que você ama, que são jovens. Talvez você possa, eu vi que alguns concordam sim, que vale a pena pagar qualquer preço por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. Só que isso não implica só na minha vida. Eu posso dizer isso sobre a minha vida. E meu filho. E meu netinho. Nós temos sim que termos esse sentimento de que vale a pena sim. Mas você responde por você. Onde eu quero chegar com isso? Que como igreja do Senhor, se eu disse aqui, se a palavra diz que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, e quem exerce essa autoridade é Jesus, mas através de nós. Através da ação da igreja, se posicionando, orando, buscando ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia, e ela está chegando. E a apostasia vai ser igrejas, não é que alguém abandonou a fé, não, é uma igreja que se diz cristã, mas é uma igreja, eu vou usar até a palavra, é a church da vida. É a igreja, que é meu lindinho, não sei o quê, aquela coisa toda, é uma igreja que ela não prega evangelho. Fala de Jesus, né? Não, aqui não, é homossexual, Deus é amor, ama todo mundo, ama. Eu não sei se você sabe, no Rio de Janeiro, tem crentes marginais, crentes bandidos, crentes daquelas faccionados, que oram, inclusive, antes de sair para matar os inimigos, mas são evangélicos. É louco isso, né? Isso é apostasia. Isso não é evangelho. Fala de Jesus, mas não é. Jesus transforma, como diz ali na camisa. Então, isso é um negócio muito louco, né? Então, como igreja, não diz respeito só a mim individualmente, ou só a nós como corpo, mas também ao futuro das nossas crianças. Então, como igreja, nós somos uma igreja que verdadeira é aquela que clama diante do Senhor pelos tempos. Eu não quero ver isso. E se tiver que passar no futuro, eu não quero ver isso também. Eu não quero que isso aconteça tão logo mais. Por incrível que pareça, de certa forma, o futuro do mundo, os fatos que vêm ocorrer para frente, depende do posicionamento da igreja. Nós não podemos nos acovardar. Temos que entender que nós somos do Senhor e temos que ir até as últimas consequências como igreja do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que vocês que fazem parte dessa igreja aqui sejam realmente envolvidos, que vocês tenham o mesmo pensamento que é Jesus. Independente daquilo que você concorda ou discorda, tudo bem, cada um é um indivíduo, cada um tem uma cabeça, cada cabeça é uma sentença, já diz a palavra, mas entendendo de uma coisa, Jesus é o que une vocês. Será que o Jesus do outro grupo lá, ele é mais Jesus do que o nosso? Será que Jesus diz, olha, já que você não se acerta, se dividam. Vamos dividir todo mundo. Não, Jesus quer a união do seu povo, num propósito da glória de Deus, evangelizar o mundo perdido e não exaltar pessoas, não discutir por questões às vezes que são periféricas, mas sim estarmos envolvidos com o reino de Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por me receberem aqui. Amo vocês. Orem por mim. Oro por vocês aqui também. E que vocês continuem fiéis, prontos para servir ao Senhor com alegria, dando graças por tudo. Vamos orar? Vamos ficar em pé um pouquinho. Senhor, nosso Deus e Pai, nós bendizemos a Teu santo e bendito nome, porque essa igreja existe aqui, porque um dia o Senhor, no seu coração, havia o propósito de que ela existisse. E ela existe unicamente, não por força do homem, mas pela força do Teu Espírito. Por pessoas que
dedicaram a sua vida, que estiveram aqui, trabalharam e foram usadas como instrumentos nas tuas mãos para que esse lugar existisse. Então esse lugar aqui não está à toa, não é em vão. E nós queremos agora dizer ao Senhor que Tu és o Senhor das nossas vidas, que Tu és o Senhor desta igreja. Então, ó Deus, que como Senhor dessa igreja, nós estejamos submissos à Tua vontade. E que na força do Teu nome, e no poder do Espírito Santo, e na autoridade que nós recebemos de Jesus, nos colocamos diante de Ti, sabendo que o poder não vem de nós, o resultado não depende da nossa capacidade, mas sim do Teu mover, do Teu agir em nossas vidas. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, por essa igreja que foi comprado pelo sangue do Senhor. Nós custamos um preço que foi a morte do Senhor na cruz. Que nós possamos honrar o Senhor a cada dia das nossas vidas. Pai, eu agradeço por estar aqui com eles, ministrando a Tua palavra. Que nos deu agora um fim de semana abençoado e que essa igreja realmente seja relevante nesse lugar, que ela possa brilhar nas trevas imensas que esse mundo vive. Em nome de Jesus. Amém. E mais uma vez, obrigado, irmãos. Amém.